São 7 eras da igreja. O profeta veio e nos ensinou isso, nos mostrou que não é apenas 7 igrejas na Ásia Menor, mas 7 eras. E cada era tem uma recompensa ao vencedor. Você vai notar isso. Em cada era, fica de olho lá, Dante. Em cada era há uma recompensa àquele que vence. Em uma era há uma recompensa: quem vencer, eu farei coluna no templo de Deus. Em outra era diz: quem vencer, eu darei uma pedra branca e nela um novo nome escrito. Mas essa promessa de se assentar no trono com Jesus, no trono de Jesus, é só na era de Laodiceia. Eu quero que você pegue bem isso aí. Essa promessa, essa recompensa, não é prometida em nenhuma outra era. Não é prometida na 6ª era, não é prometida na 5ª, não é prometida na 4ª era, não é prometida na 3ª, nem na 1ª. A recompensa de se assentar no trono de Jesus Cristo, não no trono do Pai, mas no trono de Jesus Cristo com Ele, é só na 7ª era. Isso eu queria que você prestasse bem atenção nisto, porque durante as eras, Jesus, durante a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª era, Jesus está sentado no trono do Pai. Então ele não pode prometer que os vencedores dessas 6 eras se assentem com ele em seu próprio trono, porque ele não estava ainda sentado em seu próprio trono nas 6 eras. Ele só se assenta no seu próprio trono na 7ª era, exatamente porque ele sai do trono na 7ª era. Que trono? O trono do Pai, para tomar seu próprio trono. Agora, isso é maravilhoso, quero que você preste bem atenção nisso. Então, tem outros versículos que eu posso ler. É Lucas 23, versos 42 ao 43. O ladrão da cruz, ele disse para Jesus o seguinte: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi isso que ele disse? Capítulo 23, ao versículo 42 e 43. O ladrão disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O profeta diz que um trono é um reino. Amém? Quando uma pessoa se assenta num trono, ele tomou conta do reino. Salomão, quando ele assumiu o trono de Davi, agora o reino era dele. Mas lá atrás, antes de Davi morrer, o reino era do pai dele, era de Davi, não era de Salomão. Mas quando ele se assenta no trono do seu pai, quando Davi morre, ele se assenta no trono, agora o reino e o trono era de Salomão. O trono é de Salomão e o reino é de Salomão. Então, Jesus, o ladrão que estava na cruz, sabia que Jesus era um príncipe vindo dos céus. Creu que Jesus era o Filho de Deus. Então ele sabia que ia morrer daquela cruz, ele não saía. Não tinha como ele sair vivo, ele sabia disso. E ele, sabendo que Jesus era Filho de Deus, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrar no teu reino. Agora, Jesus sabia que ele só ia assumir este trono na última era. E eles estavam na 1ª era. Eles estavam ali antes de Paulo, naquela intervalo do Velho Testamento com o Novo Testamento. E Jesus não disse assim, ainda hoje estará comigo no meu reino. Ele disse: lembra-te de mim quando tu entrar no teu reino, ou seja, quando tu assentar no teu trono. E Jesus disse para ele, Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Não dá para te colocar no meu reino hoje, porque eu só vou assentar no meu próprio trono na 7ª era. Mas hoje eu te coloco no paraíso, para descansar, para ficar nessa 6ª dimensão, esperando a ressurreição,
até naquela última era. Naquela última era eu deixarei o trono do Pai e me assentarei no meu próprio trono. Aí sim estarei no meu reino. Amém? Então preste bem atenção isso aqui, para nós pegar. Então ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele disse: só é na última era isso. Amém? Que eu vou assentar no meu próprio trono, porque durante 6 eras eu vou me assentar no trono do meu Pai. Mas na 7ª eu vou me assentar no meu próprio trono. Mas fala o seguinte: hoje eu vou te colocar no paraíso. Tá bom para ti? Amém. Esperando esse reino chegar. Quando ele estava ali na Judéia, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino dele vinha na 7ª era. Aquele era o reino do Pai chegando na terra. Ele disse: se eu faço as obras que eu faço for as obras do Pai, então o reino de Deus tem descido até vós. Agora, durante 6 eras ele ficou este reino do Pai, mas quando chega a 7ª era, ele deixa o trono, o reino do Pai, e ele toma o seu próprio trono. E eu vou dizer para você nesta noite que isso é apenas, eu vou chamar de um reinado no entremeio. Amém? Para isso nós vamos entender algumas outras escrituras e também a mensagem provando sua palavra, né? Então em Mateus 26, 29, verso 45, capítulo 26, falando agora da Santa Ceia, para aqueles que estão às vezes em dúvida sobre a Santa Ceia, né? Se é que o Filho do Homem se manifestou, a Santa Ceia tem que parar. Mateus 26, 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Jesus ia ter 6 eras em que ele estaria assentado no trono do Pai, mas não conosco. Nós não estaríamos com ele no reino do Pai durante 6 eras. Amém? Então, ele diz: digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o bebo de novo convosco no reino de meu Pai. Porque durante as 6 eras, ele se assentou sozinho no trono do Pai. Nós não nos assentamos com ele durante as eras no trono do Pai. A promessa é apenas na última era. Quem vencer se assentará comigo no meu trono, como eu venci, e durante 6 eras me assentei no trono do Pai. Na última era, quem vencer, eu deixo o trono do Pai e nós juntos se assenta no meu próprio trono. Amém. Jesus e você. Amém? Preste bem atenção nisso. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o bebo de novo convosco no reino de meu Pai. Então, ele está prometendo que vai beber de novo conosco no reino de seu Pai. Ele não prometeu beber de novo a Santa Ceia no seu próprio trono. Ele prometeu beber de novo conosco a Santa Ceia no reino de seu Pai. Eu quero dizer para você essa noite, durante 6 eras ele ficou assentado no trono do Pai. Nesta última era, na manifestação do Filho do Homem, ele sai do trono do Pai e se assenta com você no próprio trono dele. E no milênio nós volta com ele para o trono de seu pai Davi. Vou mostrar isso aqui na mensagem. E é nesse tempo em que ele diz que vai beber conosco de novo no reino de seu Pai. Milênio. Amém? Mais uma escritura. 1 Coríntios capítulo 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Até que venha o quê? Não até que ele venha para se assentar conosco em seu próprio trono, no fim da era. Não. Até que venha para se assentar novamente conosco no reino de seu Pai.
Preste atenção, durante 6 eras ele se assentou sozinho no trono do Pai. Na 7ª era ele se assenta conosco em seu próprio trono. E no milênio ele se assenta no trono do Pai conosco. São 3 fases. Primeiro sozinho no trono do Pai. Na 7ª era conosco em seu próprio trono. E no milênio conosco no trono de seu Pai. Amém. Então é nesse tempo. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Que venha o quê? Este reino mileniar, onde nós e Jesus estaremos no trono de seu pai Davi. Louvado seja Deus. Preste atenção. Então, 2 Tessalonicenses 1, verso 7 diz que há uma vinda do Senhor em que ele vem trazer vingança. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Agora, é preciso compreender, quando Paulo está falando na vinda do Senhor para os gentios, e quando Paulo está falando na vinda do Senhor para os judeus. Porque a vinda do Senhor para os gentios é Tessalonicenses 4, verso 16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Mas 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 7, Paulo está falando na terceira vinda de Cristo. Essa é a vinda que ele vem com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, por causa que ele deu 7 eras para que o mundo conhecesse a Deus. Ele deu 2 mensageiros, Moisés e Elias, para os judeus tocar a 7ª trombeta, para que os 144 mil conhecessem a Deus. E agora ele desce tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Porque o profeta é bem claro quando diz assim, ó, Deus não manda o homem para o inferno ou a juízo sem antes advertir. Ele não pode descer do céu e destruir as pessoas sem que elas conheçam a Deus. Mas quando ele desce aqui, ele desce tomando vingança, porque ele já trouxe toda a mensagem, toda a pregação, tanto para os gentios como para os judeus, e já é tempo das pessoas conhecer a Deus nesse tempo aqui, mas mesmo assim há pessoas que não quiseram conhecer a Deus. Não porque o evangelho não foi pregado. Quando ele desce aqui em 2 Tessalonicenses 1,7, ele já pregou para os gentios com 7 mensageiros, ele já pregou para os judeus com 2 mensageiros, e mesmo assim o povo escolheram não conhecer a Deus. Então ele agora vem tomando vingança. Essa é a terceira vinda. Essa não é a segunda vinda. A segunda vinda de Cristo é para os gentios. E se você notar, a segunda vinda de Cristo, ela tem alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e o Senhor desce do céu trazendo essas 3 coisas. Essa segunda vinda está conectada com São Lucas 17, verso 30, que na verdade é a manifestação do Filho do Homem. O profeta vai dizer isso. Jesus vem 3 vezes. A primeira vez para morrer na cruz. A segunda vez ele fala para buscar sua noiva, porém para buscar ela, primeiro ele tem que preparar ela. E ele só prepara ela com a manifestação do Filho do Homem. E a terceira vez, irmão, que ele vem, ele não vem buscar ninguém. A terceira vez ele vem tomando como labareda de fogo, tomando vingança daqueles que não conhecem a Deus. Então Paulo em 2 Tessalonicenses 1, verso 7, está falando da terceira vinda de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, se nós tomar agora aqui o parágrafo 24
da mensagem Os Chamados para Fora, de 1958. O profeta diz assim: Jesus disse: quando o Filho do Homem for revelado do céu. Presta atenção. Deixe-me encerrar dizendo isso, que o Filho do Homem está agora sendo revelado do céu. Agora, em 1958. Porque as pessoas dizem, foi em 63. Não. Filho do Homem se manifestou quando um profeta apareceu na terra. Filho do Homem é Deus num profeta. Em 1963, a aparição daquela nuvem era simplesmente Deus mostrando nos céus que havia uma última chamada na terra. Mas o Filho do Homem, diz o profeta, em 1958, 5 anos antes da nuvem, ele disse: quando o Filho do Homem for revelado do céu, deixe-me encerrar dizendo isso, que o Filho do Homem está agora sendo revelado do céu. E diz assim, será que virá depois de um tempo, irmão Brana? Ele diz, é agora, e espero não ter que tomar isso tão pessoal desta reunião, mas que seu espírito dentro de você, que lhe é dado por Deus, possa ler o que estou falando. O Filho do Homem já veio da glória e está se revelando nos últimos anos a sua igreja. Não está se revelando em 1963, está se revelando nos últimos anos, 1958. 1958, o Filho do Homem já estava se revelando. Que é essa promessa da vinda do Senhor para os gentios. São Lucas 17, 37. Assim será quando o Filho do Homem se manifestar. Isso não é a mesma coisa de 2 Tessalonicenses 1:7. O Senhor descerá desde o céu como labareda de fogo, tomando vingança daqueles que não conhecem a Deus. Ele não fez isso na manifestação de São Lucas 17:30. Ele não fez isso. E o profeta vai explicar por que não fez. Porque ele veio agora em misericórdia. Mas quando ele vier na terceira vez, de Tessalonicenses 1:7, ele virá sem misericórdia, trazendo vingança. Continua a leitura para você ver. O Filho do Homem já veio desde a glória e está se revelando nos últimos anos à sua igreja. Ele diz, em misericórdia, mostrando a ele sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando estava aqui na terra, revelando-se como fez a Abraão antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia para os gentios. Agora em 1958, ele veio em misericórdia, revelando-se à igreja. Está sendo ridicularizado e escarnecido, zombado, criticado. Mas preste atenção, a próxima vez que ele se revelar, que é 2 Tessalonicenses 1, verso 7, ele diz, a próxima vez que ele se revelar, será em julgamento sobre o mundo e as nações que se esquecem de Deus. 2 Tessalonicenses 1:7, ele virá como labareda de fogo, tomando vingança daqueles que não conhecem a Deus. E o profeta está dizendo aqui, o Filho do Homem já veio agora, em 1958, só que veio em misericórdia. É a vinda do Filho do Homem para os gentios, é em misericórdia. A terceira vinda é sem misericórdia. A terceira vinda é como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Por que não conhece? Porque nesse tempo já era tempo de conhecer, porque já é a terceira vinda. Quando ele chegou àquela figueira, era tempo da figueira produzir fruto. João Batista disse, toda árvore que não produzir fruto será cortada e lançada no fogo. Por que, João Batista? Por que essa maldade, João Batista? Por que cortar uma árvore e jogar no fogo? Ora, porque ela é uma árvore e ela tem que produzir fruto. Se ela não quer produzir, então machado nela. Você não está aqui nessa terra para comer arroz, feijão, tomar açaí e dormir apenas. Você está aqui e eu estou aqui, nós estamos aqui para produzir frutos. Se nós não produzir frutos, seremos cortados e lançados no fogo.
Na terceira vinda, segundo Tessalonicenses 1:7, ele vem como labaredo de fogo, tomando vingança daqueles que não conhecem a Deus. Por quê? Porque já é a terceira vinda, ele já mandou 7 mensageiros. O mundo não o quis. Ele mandou 2 mensageiros para Israel. O mundo não quis. Agora ele aparece desde o céu, não para salvar ninguém, mas para destruir os homens da terra. Aleluia. A terceira vinda. Você tem que entender. Tessalonicenses 4:16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Paulo está falando da segunda vinda de Cristo. Mas segundo Tessalonicenses 1:7, ele descerá do céu tomando vingança dos que não conhecem a Deus. É a terceira vinda. Já está falando da terceira vinda. As pessoas pensam que é tudo a mesma coisa e não captam quando Paulo está falando da primeira vinda e quando está falando da terceira vinda. Amém? Agora, nós encontramos isso, que ele já veio em 1950, o profeta diz, filho do homem já veio, só que agora ele veio em misericórdia. Ele veio para ser escarnecido, porque ele já tinha vindo a primeira vez para ser escarnecido pelos judeus. Faltava os gentios escarnecerem dele. Vocês sabiam disso? Quando ele veio a primeira vez, foi escarnecido pelos judeus, mas faltava ele ser escarnecido para os gentios, porque a primeira vez diz, veio para o que era seu e os seus rejeitaram. Agora ele vem para o que era para ser seus de novo nesses últimos dias, depois de 6 eras, depois de existir tanto protestante na terra, tanto evangélico na terra. Era tempo deles o aceitar na sua segunda vinda, mas eles rejeitaram e escarneceram dele de novo. Agora não foi mais os judeus, agora foi os gentios. Glória a Deus. O parágrafo 73 da mensagem, Abraão restaurado, diz assim, ó, Jesus volta 3 vezes. Ele veio a primeira vez para redimir a sua noiva no Calvário, redimiu ela lá. É isso que eu tenho dito para muitos. O último eleito tem que ser redimido. Não, irmão. O último eleito já foi redimido, e isso ele redimiu o último eleito na sua primeira vinda. Ele não pode redimir o último eleito na sua segunda vinda, porque a sua segunda vinda não é para redimir. A sua segunda vinda é para ser aceito por aqueles que já foram ganhados e que morreram ao longo das eras crendo. É para ressuscitar eles e para levá-los trasladados para os ares. Amém. Não para redimir ninguém. A segunda vinda é para buscar quem foi redimido na cruz. Aleluia. Você foi redimido na cruz? Alguém diz, mas olha só, se o Cordeiro saiu do trono, se Jesus passou 6 eras sentado no trono do Pai e agora se assenta nessa 7ª era no seu próprio trono junto conosco, e como fica a situação do último eleito? Ele tem que ser redimido, ou ele foi redimido no Calvário, ou nunca será redimido, irmão. Amém? Ele só precisa ouvir. Se ele ouvir, ele vai se lembrar que foi redimido. Não há necessidade de cordeiro no trono para redimir o último eleito, porque a redenção do último eleito aconteceu na cruz do Calvário. Parágrafo 93, 94 da mensagem. O sinal foi o cordeiro no tempo de Lutero, foi o cordeiro no tempo de Wesley, foi o cordeiro no tempo de tudo, mas este já é o último dia em que não é mais o cordeiro, mas agora é a exposição do sinal. O sinal, o próprio Espírito Santo é a misericórdia. Amém. Se não tiver o novo nascimento, não adianta gritar o sangue de Jesus tem poder. Tem que nascer de novo e expor o sinal. Agora, nesta noite, mostrar para Deus que você aceitou a lavagem do sangue. Se você tem uma vida vivida hoje verdadeiramente cheia do Espírito Santo, é porque você foi lavado no sangue. E se você está debatendo, é porque não foi nem lavado nesse sangue, não foi nem redimido. Então o profeta diz, Jesus volta 3 vezes. Ele veio primeiro para redimir a sua noiva, ele já fez isso.
Ele vem pela segunda vez para levá-la. Agora as pessoas pensam que a segunda vez vem, embora. Não é desta forma. Quando ele vem a segunda vez para levar a noiva, ele vem com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Ele precisa de tempo. Amém? Ele desce do céu para buscar a noiva. Só que ela está tudo na denominação. Então ele desce com o alarido chamando ela. O que é alarido? Barulho. Chamando. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18, verso 3. Sai dela, povo meu, porque a denominação, o sistema religioso já virou morada de demônio e coito de toda ave imunda. Sai dela, porque o tempo dela terminou. E os filhos dela eu vou colocar numa cama chamada morte, e todos que adulterarem com ela sofrerão a pena do inferno. Sai dela, povo meu. Isso é que ele faz quando ele desce a segunda vez. Ele chama dizendo, sai dela, povo meu. Por que ele está chamando de povo meu? Porque ele já comprou este povo no Calvário. Ele não vem com dúvida. Ele não vem dizendo, eu acho que vocês são povo meu. Não, sai dela, povo meu, porque eu já comprei vocês na cruz. Todos que for povo meu. Amém? Quando você paga a sua moto lá na concessionária, você diz assim, eu vou já buscar a minha moto. Mas quando você ainda vai para comprar, que você não comprou ainda, você diz, eu vou ver se eu compro uma moto. Mas se você já comprou, pagou, aí tem aquele tempo da documentação todinha da papelama, aí a pessoa lhe liga e diz, pode vir buscar a sua moto. 2012 eu fiz um consórcio de uma moto. E eu passei muito tempo pagando, mais de uns 2 anos pagando. Quando foi contemplado, aí a moça me ligou, seu Rubson, sua moto foi contemplada. Venha buscar a sua moto. Agora eu não estava indo lá para ver se talvez eu compraria uma moto. Não, eu já estava indo lá com a minha habilitação no bolso para ir buscar o que era meu. Quando ele diz, sai dela, povo meu, na última era, ele não está dizendo, ó, sai dela, povo, que eu vou ver se vocês serão meus. Se vocês se converterem, eu vou ver isso aí. Não, sai dela, povo meu, já é dele. E ele fez isso. Como que ele sabe que é povo dele? Porque ele comprou eles tudinho lá atrás, há 2000 anos atrás, na cruz. Mas, irmão, se eles não tinham nascido, não tinham não. Mas não precisa você nascer para Deus te conhecer, não. A Bíblia diz que os que dantes conheceu, a estes também predestinou. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também glorificou. Lá atrás, quando Deus fazia Adão, Ele já sabia o meu nome. Ele sabia o ano que eu ia nascer. Ele sabia se eu ia crer nessa mensagem ou não. E pessoas que vão nascer em 2030, Ele já viu lá na cruz do Calvário e incluiu lá. Esse é o meu Deus. Amém? O Deus dos homens não. O Deus dos homens não é capaz de fazer isso, mas o meu é. O meu Deus é onisciente. O futuro já é conhecido por Ele. Glória a Deus. Então Jesus volta 3 vezes. Ele veio primeiro para redimir a sua noiva, já redimiu. Ele vem pela segunda vez para levá-la. Mas o profeta conclui, vem para levá-la. Mas para levar ele desce com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, chama ela, sai dela, povo meu, se ajunta tudo na palavra para poder levar ela no rapto. Então a segunda vinda compreende desde quando ele desce, quando ele toca a trombeta, quando ele toca o alarido, tudo isso é segunda vinda. Amém? Segunda vinda não é só quando ele sobe não, isso aí já é a ida. Segunda vinda é desde que ele desce do céu com o alarido, chamando, sai dela, povo meu, isso já é a segunda vinda. Quando ele sobe com ela no arrebatamento, conclui-se a segunda vinda. E agora o mundo vai receber a terceira vinda, que não é para arrebatar ninguém, é para matar os que não conhecem a Deus,
porque depois que a segunda vinda concluir, que o arrebatamento acontecer, ele mandará Moisés e Elias para os judeus, para chamar os 144 mil. Depois que ele chamar os 144 mil, ele desce do céu, de acordo com 2 Tessalonicenses 1,7. Ele desce tomando vingança. Ele desce para destruir este mundo na terceira vinda. E é por isso que o profeta disse aqui na mensagem, os chamados para fora, parágrafo 24. Ele disse: o Filho do Homem veio agora em misericórdia, com a trombeta, com alarido, fazendo barulho. Ei, vem, sai dela, povo meu. Com misericórdia. Quem está chamando é porque é misericordioso. Não é maravilhoso? E quem ama não avisa. Não tem um ditado que diz: quem avisa, amigo é? Pois agora ele veio avisando. Ele veio avisando que esse mundo evangélico que está aí está fora da palavra. A pessoa se rebela porque quer, mas eles mesmos sabem. Quando eles olham na internet e vê a situação dos evangélicos, eles sabem. Só que se fazem que não sabem. Mas Deus tem descido nesse último dia, avisando e dizendo: sai dessa confusão, venha para a minha palavra, porque a palavra é Cristo. E Deus diz que não tem nenhum outro lugar que você deva adorar a Deus, se não for no lugar em que Ele fez habitar o seu nome. E Ele fez habitar o nome dele, sabe aonde? Em Jesus Cristo. São João capítulo 17, verso 6 ou 3. Manifestei o teu nome, Senhor. Jesus não disse assim, ó, manifestei o meu nome aos homens, não. Ele diz: Pai, eu manifestei o teu nome aos homens. Aquele nome que estava em Jesus não era dele, era o nome do Pai que estava nele. O nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo estava em Jesus. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu manifestei isso aos homens. Amém? Glória a Deus. Então, a segunda vez ele vem para levar, e aí você sabe que para levar ele tem que primeiro descer com alarido, voz de arcanjo, e começar a chamar ela do meio do sistema. E a terceira vez, eu vou concluir aqui, ó. A terceira vez, com sua noiva, como rei e rainha sobre a terra, e se assenta, agora aqui que eu queria chegar, e se assenta no trono de seu pai Davi. Preste atenção, são 3 fases. Durante 6 eras ele estava no trono do pai sozinho. No entremeio agora, na manifestação do Filho do Homem, ele sai do trono do pai e se assenta com nós da 7ª era, não os da 6ª era. Não há essa promessa para a 6ª era. A promessa para sentar no trono dele com ele é só da 7ª. Quem vencer, veja lá, a era de Laodiceia. Então nesse entremeio ele se assenta conosco, não sozinho, conosco, no seu próprio trono dele, que é a sua alma, seu coração, é o trono dele. E no milênio, nós e ele se assenta de novo no trono do pai dele. Então, existe aí o reino do Pai e o reino do Filho. Amém? Então, as pessoas não compreendem quando dizem: para tomar a ceia até que eu venha. No reino de quem? Não no reino de Jesus, agora sentado na 7ª era, com sua noiva em seu próprio trono, mas no reino do Pai, no milênio. É quando ele disse: não tomarei do fruto dessa vide, até que beba convosco de novo no reino do meu Pai. Então eu quero ler a mensagem provando sua palavra, parágrafo 221, para concluir essa questão que eu estou falando. É hora do entremeio. As pessoas não estão entendendo o que é entremeio. Entremeio é porque 6 eras ele estava no trono do Pai, e no milênio estará de novo no trono de seu Pai. O entremeio é a 7ª era, onde ele senta no seu próprio trono com a sua noiva. Esse é o entremeio. Nesse entremeio ele não é filho de Deus, ele é filho do homem. Amém? Vamos lá, parágrafo 221, provando sua palavra. Agora, depois de 1900 anos, preste atenção, com as eras da igreja passada e todas as coisas que ele profetizou de Lutero e Wesley, acabamos de estudar, e vimos isso desenhado, e a lua desceu e isso foi desenhado.
E o Senhor desenhou isso no quadro aqui para nós e mostrou, e Ele próprio desceu e confirmou isso como sendo correto, depois de 1900 anos, não depois de 1000 anos, porque isso foi no século 20 que isso aconteceu. Nós não estamos no século 20, nós estamos no século 21. Então, depois de 1900 anos, e estando no fim da era de Laodiceia, ele prometeu em Lucas 17:30 que este mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, seria revelado no dia como foi em Sodoma, sobre a terra. Ele fez isso, isso tem que ocorrer. É impossível agora, lembre-se, ele veio em 3 nomes: Filho do Homem na Judéia, um profeta, o Filho de Deus ao longo das eras, sentado sozinho no trono do Pai, Filho de Deus, o Espírito Santo, e o Filho de Davi para o milênio. Mas, no entremeio, esta conjunção agora, nos dias que estamos vivendo, amém? No entremeio agora, de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem seria revelado, será revelado como quê? Não Filho de Deus, Filho do Homem, revelar-se-á de modo diferente agora. O que faz isso? Manifesta Malaquias 4 exatamente. Então, o que é Malaquias 4? O que é a vinda de Elias? A vinda de Elias é Jesus saindo do trono do Pai e se assentando no seu próprio trono com o povo da era de Laodiceia, com o povo que venceu Laodiceia. Porque a pergunta é: quem vencer o quê? Vencer Laodiceia. Sai de Laodiceia, sai das eras, se assenta comigo em meu próprio trono. Somos arrebatados juntos, concluindo a segunda vinda, e eu volto na terceira vinda, tomando vingança dos que não quiseram conhecer a Deus. Segundo Tessalonicenses 1:7. Amém? Essa é a realidade das Escrituras. Isso que eu falei aqui é tanta coisa que eu falei. Você vai ter que pegar esse vídeo, ouvir pausando, escutando detalhadamente, porque isso é muito difícil de entender. Amém? Mas essa é a verdade da palavra de Deus. 7 eras, Jesus sozinho no trono do Pai. No final da 7ª era, quem vence a era de Laodiceia, sai dela, povo meu, Apocalipse 18:4, e se assenta com ele no seu próprio trono. Sobe com ele no arrebatamento e já desce em Apocalipse 19 agora para cumprir, segundo Tessalonicenses 1:7, com ele de novo, só que agora na terceira vinda, tomando vingança dos que não quiseram conhecer a Deus. Você pode tomar essa, uma fórmula, só tomar essa fórmula. Você lembra quando você estudava que tinha a fórmula de Bhaskara, fórmula daquele jeito, onde tinha um X, você substituía por um número, onde tinha um delta, você substituía por um número. Aí está a fórmula, são 3 vindas. Se você pegar isso e encaixar tudo direitinho, você não vai errar, você não vai ficar com esse negócio de dizer que tem que parar com a ceia, você não vai ficar com esse negócio de dizer que tem que parar de batizar. Você vai entender que uma hora ele está no seu próprio reino, outra hora no reino do Pai. Amém? Glória a Deus. Uma hora em seu próprio trono, outra hora no trono do Pai. Então são 3 fases. Louvado seja Deus.